Fala, minha rapaziada, dia 11 de junho e um dia muito mais do que especial, né? Primeiro dia da Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai começar. Eu particularmente estou muito ansioso, mas antes de falar sobre ela, se inscreve no canal, deixa a sua curtida para o YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês nessa Copa do Mundo. Tem muita novidade, muita coisa boa, todo dia vai ter análise aqui no YouTube nessa Copa do Mundo, todo dia tem jogo, então todo dia vai ter análise. Então, Copa do Mundo é sempre, especial. Eu particularmente estou muito animado. Minha segunda Copa do Mundo. Então, vamos para cima, buscar as melhores oportunidades, assistir todos os jogos, porque na Copa do Mundo todos os jogos é muito bom, é sempre emocionante, é sempre interessante. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo para fazer uma Copa do Mundo extremamente lucrativa, que é o que a gente merece. Que Deus nos abençoe e nos proteja também nessa Copa do Mundo, para que tudo ocorra bem, que a gente saia dessa Copa extremamente lucrativo e que o Brasil seja campeão, tá? Mas vamos dar início logo aqui nesse primeiro dia. Temos dois jogos apenas nesse primeiro dia: México e África do Sul, Coreia do Sul contra a República Tcheca. Vamos dar início com México e África do Sul, primeiro jogo lá no México, na casa do México. Então podem ter certeza que vai ser um clima absurdo, a torcida vai lotar, os caras vão jogar dentro de casa. Então, ansioso. Posso falar para você que estou bastante ansioso. E antes de olhar o mercado, como o mercado está se comportando, vamos ver como foi o desempenho dessas duas equipes nesses amistosos, né? Nesses últimos amistosos que teve, né? O México fez 3 amistosos, eles venceram os 3 jogos, um contra a Gana, outro contra a Austrália e outro contra a Sérvia. Na Sérvia eles golearam, meteu 5-1, contra a Austrália eles venceram por 1-0 e contra a Gana eles venceram de 2-0 também. O México que tem um time encaixado, né? Tem um time encaixado para o seu grupo. É totalmente acessível, ele está junto com a Coreia do Sul e com a República Tcheca, o México tem grandes chances de passar. Acredito já que nesse grupo aqui quem vai ficar de fora é a África do Sul e a Coreia do Sul, ao meu ver. Mas Copa do Mundo, tudo pode acontecer, Copa do Mundo tem muita zebra, todo mundo sabe disso, né? Então, a África do Sul fez apenas 2 amistosos, né? Empatou os 2 jogos contra a Nicarágua, cara. A África do Sul empatou com a Nicarágua. E empatou com a Jamaica também. Então, meu irmão, o México é favorito para esse confronto, tá? E a África do Sul tem tudo aí para não se classificar, né? Tem tudo aí para não se classificar. Provável escalação do México: tem Rangel no gol, na zaga Montes e Vasquez, na lateral esquerda Galhardo, e na lateral direita Sanches, de volante aquele Álvares que joga lá no Fenerbahçe, que jogou no West Ham, um bom jogador. No meio campo tem Roberto Alvarado, Lira, Gutierrez e Quinones. E na frente, Raul Jimenez. Aquele mesmo que jogou no Wolverhampton, que está no Fulham. Excelente centroavante, né? E a África do Sul vem com Williams no gol, vem com Mudal na lateral direita, Mimbokazi na zaga, Ocon e Modiba na lateral esquerda. No meio campo tem Mokoena, Siccioli, Zioane, Apolis, Mofokeng e no centroavante é o tal do Foster. Né? O México é favorito para esse confronto e já vamos ver aqui como o mercado está se comportando para esse jogo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais para ficar melhor para vocês enxergarem, né? Deixa eu alinhar aqui. Deixa eu alinhar mais um pouco. Acredito que agora já está bom. Então, olha lá, como vocês podem ver, o Beck México está pagando uma odds 1.44, como vocês podem ver. Já o Lei África do Sul está pagando uma odds 10. Galera, o México é favorito para esse jogo, tá? Mas Copa do Mundo, a gente tem que tomar cuidado. Copa do Mundo acontece muita zebra. Copa do Mundo prevalece a equipe que tem mais vontade, né? Então, vamos ficar de olho, obviamente, lembrando, galera, que todas as minhas entradas são no ao vivo, tá? Eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo. Eu faço sim uma leitura de pré-jogo antes do jogo começar e levo essa leitura de pré-jogo pro ao vivo. Se essa minha leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, eu faço a entrada. Senão eu fico de fora e não tem problema nenhum. Nesse jogo eu quero buscar muito o back México. Essa odds 1,44 ali com 10, 15 minutos já vai estar 1,50 por aí. Mas para eu fazer essa entrada vai depender muito do México.
Se o México estiver pressionando, finalizando bastante, com muita posse de bola, eu vou sim entrar no back México. Esse Lei África do Sul eu vou ficar de fora porque é uma odds 10, é uma odds perigosa, entendeu? Como eu falei, Copa do Mundo, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Vai que a gente pega esse Lei África do Sul com odds 10 e a África abre o placar. Essa odds vai descer para 4, 5 e aí a gente já vai tomar um head considerável e não é o que a gente quer, né? Então, esse back México tá interessante. Tanto para gente que faz trade, tanto para você que faz pré-jogo. Então vamos ficar de olho nesse back México. Vamos ver como as equipes vai estar se comportando no ao vivo. Se o México tiver com muita posse de bola, fazendo valer o mando de campo, os caras vão jogar em casa, então faz total diferença. A torcida vai empurrar, o estádio vai estar lotado. Então, se o México se impor realmente, aí sim a gente vai entrar no back México nessa odds 1,50. Ali com 10, 15 minutos, o jogo permanecendo 0 a 0, essa odds já vai ter subindo um pouco. E aí fica muito interessante para a gente pegar no trader, né? E para você que faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do México. É uma boa entrada, tá? É uma boa entrada para você fazer aí no pré-jogo do jeito que você achar melhor. E para gente que faz trader, obviamente, lembre-se, vamos levar para o ao vivo, analisar o jogo no ao vivo, porque se a África do Sul estiver bem no jogo, estiver tendo contra-ataque perigoso, a gente fica de fora e não tem problema nenhum. Mas se o México estiver dominando a partida, estiver com as rédeas do jogo, a gente vai entrar no back sem hesitar, tá? E aí o México faz o gol, a gente fecha a posição e garante o nosso lucro. E se a África do Sul fizer o gol, não tem problema nenhum, a gente fecha a posição no head e não tem problema nenhum. Vamos para o segundo jogo, esse já 11 horas da noite, México e África do Sul. Vai ser o jogo que vai abrir a Copa do Mundo, 4 horas da tarde. 11 horas da noite vai ter Coreia do Sul e República Tcheca, que é o mesmo grupo, né? Como eu falei para você, acredito que a República Tcheca vai passar e acredito que o México vai passar. África do Sul e Coreia do Sul, ao meu ver, não vai se classificar, né? A Coreia do Sul fez apenas 2 amistosos, né? Venceu os 2 jogos, venceu de 1 a 0 o El Salvador e venceu o Trinidad e Tobago por 5 a 0, né? O El Salvador é muito fraco, o Trinidad e Tobago também. A República Tcheca fez 2 amistosos também, venceu o Kosovo por 2 a 1 e venceu a Guatemala por 3 a 1, né? Esses últimos amistosos que as seleções fazem são praticamente para dar confiança mesmo para os jogadores. Eles pegam ali, marcam jogos com seleções fracas para eles vencerem e chegarem bem, chegarem confiantes para a Copa do Mundo, né? Então não dá para se basear muito por esses amistosos, né? Mas temos uma base de como as equipes vão jogar, né? Temos uma base, acredito que não é a República Tcheca não tem um favoritismo tão grande, tá? Acredito que tem chances de vencer a República Tcheca, acredito que não perde esse jogo, mas também não é esse favoritismo muito grande como eu vejo no México e África do Sul, tá? Olha lá, a provável escalação da Coreia do Sul. Me perdoem se eu errar o nome, tá? Coreia do Sul, né? É Kim no gol. Na zaga, Kim também, aquele do Bayern Munique. Aí tem o Lee, ele joga com 3 zagueiros, né? Lee, Kim e o outro é Lee também. No meio de campo tem Seoul, tem Hwang, que é o do Wolverhampton, não, do Final. O do Wolverhampton é atacante. Do Final, esse volante. Aí tem o Lee do Mais e tem o Lee do Áustria Viena. Aí na frente ali, organizando, articulando o time, tem o Kang In Lee, que esse a galera conhece bem, que é o do PSG, e tem o Hwang, que é o do Wolverhampton, tá? E na frente, a sua estrela, que todo mundo conhece, Hyung Son, é o que jogou no Tottenham e agora está no Los Angeles, né? E a formação da República Tcheca, eles vêm com Kovar no gol, Chalupek, Ruanaik, Krejci, 3 zagueiros, Kufal, Souček é um dos mais conhecidos, né, da República Tcheca, Sadilek, Jurasek, Provod, Sulk e lá de centroavante, Patrick Tik, que é o do Bayer Leverkusen, né? Então, cara, ao meu ver, a equipe da República Tcheca é melhor sim do que a da Coreia do Sul, porém é um jogo para ter bastante cuidado, tá? Deixa eu organizar aqui para vocês enxergarem melhor. É um jogo para a gente ter um pouco mais de cuidado, tá? A Coreia do Sul tem jogadores bons,
tem jogadores diferentes, como o Lee do PSG e como o Son, né? Jogador experiente, muito experiente, o Son. E o Lei Coreia do Sul tá pagando odds 2.8 e o Lei República Tcheca tá pagando odds 3.05, tá? E pelo que o mercado tá falando aqui, o que o mercado tá falando é que vai ser um jogo muito parelho, são duas equipes ali do mesmo nível, bastante equilibrado. Eu acho que a República Tcheca não perde esse jogo, tá? Eu acho que a República Tcheca não perde esse jogo. Tá mais acostumada a ter mais confrontos difíceis, tá mais acostumada a ter casca, né? Tem mais casca do que a Coreia do Sul, né? Então, para esse jogo, nós vamos ficar ligado no Lei Coreia do Sul, que é como se fosse República Tcheca com empate. Esse Lei 2.80 tá muito interessante. Mas, claro, a gente só vai fazer essa entrada se a República Tcheca estiver muito bem na partida, pressionando, finalizando, com muita posse de bola, aquele cenário de não tá deixando a Coreia do Sul jogar, né? Se estiver nesse cenário, a gente vai entrar no Lei Coreia do Sul sem hesitar, tá? Para você que faz pré-jogo, eu recomendo República Tcheca com empate. É uma boa opção, tá? É uma boa opção, mas tomem cuidado ao fazer essa entrada. Se fosse para dar uma dica mais segura para vocês, é ficar de fora desse jogo, mas se vocês quiserem arriscar, a República Tcheca com empate é uma boa opção. A gente que faz trade, a gente só vai fazer a entrada no ao vivo e se a República Tcheca estiver muito bem na partida. Se estiver muito bem na partida, aí faz sentido sim a gente entrar no Lei Coreia do Sul buscando o gol da República Tcheca. E a República Tcheca faz o gol, a gente fecha posição, tá? Então é isso, galera. No México e África do Sul, nós vamos buscar o Back México. Vamos entrar a favor da vitória do México. E no Coreia do Sul e República Tcheca, nós vamos entrar no Lei Coreia do Sul, que é como se fosse República Tcheca com empate. Mas, claro, só vamos fazer essas entradas se o ao vivo mostrar que a gente tem que fazer. Senão, a gente fica de fora, tá? E Copa do Mundo, galera, quero lembrar para vocês, é um excelente campeonato para gols, tá? Porque é tiro curto, são 3 jogos assim na fase de grupos para as equipes passarem, então as equipes a todo momento estão se lançando para o ataque, estão buscando gol, principalmente se tomar gol, a outra equipe vai desesperada para empatar, então Copa do Mundo é um campeonato muito bom para gols. Não estou dizendo que esses 2 jogos vai ser bom para gols, tá? Mas no geral, em todos os jogos na Copa, é bom, o campeonato é bom para gols, tá? Então é isso, galera, para esse primeiro dia de Copa do Mundo, México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que seja 2 jogos que a gente inicie, né, a Copa do Mundo com o pé direito e tem tudo para ter oportunidade nesses jogos para a gente poder trabalhar, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, porque em todos os jogos da Copa do Mundo vai ter análise, tá? Vamos para cima e que Deus nos abençoe e nos proteja. Bora!